Vocês estão bem, meus irmãos? Graça e paz de Jesus. Tudo bem? Com Jesus sempre está bem, né? Eu não entendo quando às vezes a gente conversa com um crente em Jesus e pergunta se está tudo bem. Ele diz assim, mais ou menos, poderia estar melhor e tal. Eu não entendo assim, eu entendo assim, tem Jesus, está tudo bem. Porque o nosso maior problema já foi resolvido. E o nosso maior problema seria a perdição eterna. Jesus morreu na cruz do Calvário, nós o aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, e temos isso já resolvido. O restante, como diz um amigo meu, é perfumaria. Não é? Agora, quem não tem Jesus, às vezes diz que está tudo bem. E a gente sabe que não está nada bem. Mas nada mesmo, nada mesmo. Porque a Bíblia diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma, não é? Não adianta nada. Então, o crente tem que sempre dizer, está tudo bem. E às vezes eu digo assim, se melhorar vira rave, vira uma festa, né? Bom, meus irmãos, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor Regis Claro, eu sou o Regis Claro, não é? Claro. E o irmão Marcos orou aqui, é o subconsciente, ele diz assim, que a gente entenda com clareza, não é? Porque o meu nome é Claro. Aliás, esse negócio subconsciente, deixa eu me apresentar, eu sou amigo do pastor Edivaldo, ou pelo menos era. Porque no subconsciente dele, ele falou que veio bem cedo para cá, e ele veio com uma blusa que tem ali o símbolo do São Paulo Futebol Clube, que por acaso ganhou ontem do meu time, né? Então, o subconsciente, como diria Freud, o conduziu a essa. Então, eu já estou repensando aqui a minha amizade, que no subconsciente ele me recebeu assim. Mas eu sou o Regis Claro, sou pastor evangélico batista, como eu gosto de falar. Sou pastor da Primeira Igreja Batista em Parque Jurema, lá na cidade de Guarulhos. Aí você vai dizer, mas a cidade de Guarulhos é aqui. Não, mas eu estou lá mesmo, é longe. Edivaldo já pregou, é lá quase chegando em Arjá, né? Olha, eu sou do bem, por isso que eu tenho que falar isso antes, para dizer que eu sou da região do bairro dos Pimentas. Já ouviu falar dos bairros dos Pimentas? Então, é lá, né? Minha avó, todos os dias pela manhã, irmão Mário, ela ouvia o Afanásio Jazade. Lembra do Afanásio Jazade, que falava aqueles casos policiais? Eu morei com ela 2 anos, e minha avó dizia assim, Regis, todo dia fala de onde você mora. Aí eu perguntava, avó, isso é um elogio? Eu acho que não, né? Eu sou casado com a Márcia, há 31 anos, infelizmente não tenho filhos, Deus não nos deu, não é? E sou pastor batista, agora no mês de junho vai fazer 24 anos. E mais ou menos a gente se conheceu lá no PEGAP, né? No começo do PEGAP lá em São Miguel, né? 2005 a gente se conheceu, mas eu e o pastor Edivaldo, a gente se aproximou mais aí uns 7, 8 anos atrás, mais ou menos. Isso aí, né? Enfim, já estive aqui numa ocasião, nós fizemos um seminário para seminaristas e tal, e tive a oportunidade de conhecer a Igreja Batista do Parque. Obrigado mesmo por me convidarem, permitirem eu estar aqui. Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe a tia, a Rosângela, as suas filhas, a Igreja Batista do Parque aqui, por esse privilégio, tá bom? O irmão Marcos disse, né, que é uma responsabilidade, e mas aprenda o seguinte, toda responsabilidade é acompanhada de privilégio. E todo privilégio é acompanhado de responsabilidade. Caminham juntos, não é? Sempre caminham juntos. Então, às vezes você tem responsabilidade, e responsabilidade pode dar um ar de peso, né? de cargo, mas toda responsabilidade é um privilégio. Eu gostaria de ter a responsabilidade, gostaria mesmo, de ser pai. Porque tendo a responsabilidade de ser pai, eu teria o privilégio também de ser, né? Mas, como eu já disse aqui, não tive esse privilégio. Bom, fui convidado então para falar aqui a aula, falar o seminário, aí aumentou a régua, né? Aumentou a régua da responsabilidade.
mas falar sobre esse tema que é igreja transformadora. Acho que praticamente nada, ou nada do que eu vá aqui compartilhar com vocês, vai ser assim uma novidade. Mas eu entendo que, especialmente na pedagogia de Jesus, e a pedagogia da igreja, é sempre importante e relevante nós tratarmos dos mesmos temas e dos temas principais. As nossas orações, os nossos ensinos, pregações, os nossos cultos, se a gente parar para pensar, eles são não apenas simples, mas eles são rotineiros. Por exemplo, o que tem no culto? No culto tem comunhão, no culto tem pregação, no culto tem louvor, no culto tem oração, às vezes um testemunho, não é? E você pode inverter a ordem, começar o culto com uma pregação. Eu não me lembro de ter assistido nenhum culto que começou com uma pregação. Alguém vai achar estranho, né? Talvez chegar no culto, porque atrasado já está o pastor pregando. Será que eu cheguei atrasado? É horário de verão e eu não estou sabendo, tal, né? Mas pode inverter, tal. É basicamente isso. Mas é importante a sua repetição. Os temas que nós falamos: fé, esperança, amor, salvação, não é isso? E é sempre importante, porque são essas questões simples, básicas, mas importantes, que geram e fazem que a igreja continue caminhando. Então, o que eu vou falar aqui, possivelmente, muito possivelmente, não vai ser nenhuma novidade. O que eu tentei é sistematizar algo que você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, daqui da Igreja Batista do Parque, já saiba, mas que entendemos, por condição do Espírito Santo, que seja relevante a gente tratar aqui nesta ocasião. Tá bem? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre o tema, eu gostaria de ler com vocês João capítulo 4, dos versículos 31 a 42, o finalzinho ali da experiência de Jesus, no encontro que ele teve com a mulher samaritana. Não é? E eu queria aqui dar rapidamente um destaque sobre esse texto. João capítulo 4, versículos 31 e seguintes, que dizem o seguinte: enquanto isso, os seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós: faltarem ainda 4 meses para a colheita? Mas eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos já prontos para a colheita. Quem colhe já recebe recompensa e ajunta fruto para a vida eterna, para que se alegrem juntos o que semeia e o que colhe. Assim, o ditado é verdadeiro: um é o que semeia e outro o que colhe. Eu vos enviei para colher onde não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós recebestes do trabalho deles. 39, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse, e ele ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Destaque rápido que eu quero dar aqui é da preocupação de Jesus, diferente da preocupação dos discípulos. Os discípulos tinham ido à cidade, a algum lugar, comprar comida, e encontraram, você conhece a história, Jesus conversando com a mulher samaritana, e eles ofereceram comida a Jesus. E Jesus disse: eu estou satisfeito, em outras palavras, porque
eu estou satisfeito com a comida que vocês ainda não conhecem. Que comida era essa? Jesus estava aqui fazendo uma metáfora, né? A comida da proclamação do Evangelho, da palavra, que, como a gente sabe, atingiu toda uma cidade por causa de uma única mulher que creu e ouviu Jesus. A preocupação de Jesus era com o Evangelho, a preocupação de Jesus era com a igreja. E eu começo aqui a minha palavra dizendo que nós, crentes em Cristo Jesus, devemos ter como prioridade na nossa vida a igreja de Jesus. Eu vou explicar a razão, mas a gente ter como prioridade na nossa vida a igreja. Nada é mais importante para nós do que a igreja. Claro, é Jesus, mas eu vou explicar como é que Jesus trabalha através da igreja que somos nós, e a nossa preocupação, nossa prioridade deve ser igreja de Jesus. Não é? E eu aprendi, você pode fazer uma pesquisa aí, acho que até o Mário Sérgio Cortella fala dessa particularidade, prioridade não tem plural, ou seja, não é para existir, ou não era para existir a palavra prioridades. O termo correto da palavra é prioridade, ou seja, uma coisa. A gente deveria acordar pensando na igreja, passar o dia pensando na igreja, dormir pensando na igreja e, se possível, sonhar com a igreja de Jesus. Porque essa é a razão da nossa existência. Ok? Essa era a preocupação de Jesus. Então vamos lá, antes que acabe aqui a pilha, né? Senão vai acabar aqui. Igreja transformadora. Bom, eu preparei aqui minha palavra partindo de perguntas a respeito do tema, que eu considerei aí as perguntas básicas com as quais a gente pode desenvolver o tema Igreja Transformadora. A primeira pergunta, de que igreja estamos falando? A segunda pergunta, o que é uma igreja transformadora, ou o que vem a ser? O que deve fazer uma igreja transformadora? Como se tornar uma igreja transformadora? E qual o interesse de Jesus que a igreja seja transformadora? Tá bom? Gostaria de começar com uma informação. E eu procurei, eu sei que é um instituto muito sério, e eu procurei o nome desse instituto, mas não encontrei. Mas eu sei que ele começa com a letra G de Global. Né? É um instituto cuja a sigla, o nome é em inglês. E eu pergunto a você, quantas igrejas, comunidades locais, cristãs, né? Igreja sempre cristã, existem atualmente no mundo? Alguém sabe? Nós somos hoje no mundo 8 bilhões de pessoas, e para atender essas 8 bilhões de pessoas, quantas igrejas existem no mundo? Alguém sabe? Já ouviu essa estatística? Não? Pois bem. Então, estatísticas apontam o seguinte, que nós temos no mundo, juntando todas as comunidades ditas cristãs, as evangélicas, igreja católica, qualquer comunidade cristã, existem aproximadamente 7 milhões de comunidades cristãs. E dessas 7 milhões, elas estão distribuídas em 3 grupos. Um grupo no qual estão 4 milhões, um grupo no qual estão 2 milhões, e um grupo no qual estão 1 milhão de comunidades cristãs. Então, dessas 7 milhões, 4 milhões estão estagnadas. O que é estagnada? Ela não diminui, mas também não cresce. Como diriam alguns, não influi, nem contribui. Não é? Está ali, no 0 a 0, certo? 4 milhões. Elas não crescem, mas também não diminuem, ficam ali anos e anos, na mesma forma, do mesmo jeito, e nada muda. Não é? Vão fazendo apenas a manutenção, digamos assim, do status quo. Das 7 milhões de comunidades cristãs,
2 milhões estão correndo sérios riscos, especialmente na Europa, isso tem acontecido, de deixarem de existir. Estão minguando, diminuindo o número de pessoas. A Europa, principalmente, chamada hoje de pós-cristianismo, tem milhares de templos que um dia foram de comunidades cristãs, que se tornaram bibliotecas, pubs e uma série de coisas. Não é? Não sei quem já teve a oportunidade de ir para a Europa. Eu ia, o ano passado, paguei tudo direitinho lá para a URB, mas a URB me enganou, né? Acabou com o meu sonho. Tristeza. Íamos, eu e Marcinha, íamos conhecer lá essa realidade, quem sabe lá de perto. Na verdade, a gente ia passear, né? Caso passasse em frente a algum tempo, a gente ia ver essa realidade. Então, estão tendendo a subir. E apenas 1 milhão de comunidades estão crescendo. Né? E a pergunta é, de qual grupo queremos fazer parte? Eu imagino que a gente quer fazer parte do grupo de, apesar de um número menor, de 1 milhão. De igrejas que estão crescendo e que fazem diferença no mundo e que se tornam, como propõe o tema, igreja transformadora mesmo. Ok? Então vamos lá. De que igreja estamos falando? Bom, você sabe, nós consideramos assim, teologicamente, né, que existem 2 igrejas. Na verdade, uma só. Uma inserida no outro. Um grupo, né, menor inserido num grupo maior. Existe a igreja universal, e aí você já pensou, claro, universal do reino de Deus, e é a universal do reino de Deus, mas não a universal do reino de Deus do Bispo Macedo, né? A universal porque é a igreja de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os salvos na história. É a igreja na qual está inclusa Paulo, Pedro, João, Lídia, Priscila, Maria, né? Todos os salvos, certo? De todos os tempos, de todos os lugares, aqui do Brasil, do Japão, na China, né, onde tem crescido exponencialmente a igreja, apesar da dificuldade que se encontra lá, não só na China, como em outros países fechados também. É interessante como a perseguição provoca, né, o crescimento da igreja. Então, é essa igreja universal, da qual a gente faz parte. E existe a igreja local. E o que é a igreja local? É essa de um determinado grupo, numa determinada região, numa determinada época. Então, eu, por exemplo, faço parte de uma igreja local, que é a primeira igreja batista em Parque Jurema. E vocês fazem parte de uma igreja local chamada Igreja Batista do Parque. É aqui que os irmãos se reúnem. Claro que os irmãos sabem que quando a gente está falando de igreja local, não estamos falando do templo. O templo é um espaço importante para que a igreja esteja reunida. Mas igreja não é templo. Não é? Eu, particularmente, todas as vezes que eu vou me referir ao templo, eu digo templo, e até o nome templo eu não gosto muito, né? Eu digo sempre o prédio da igreja. Aí todo mundo sabe que eu estou falando lá daquele prédio, escrito Igreja Batista na frente, com uma cruz de luzes azuis e tal, e estão lá. Porque é importante a gente entender que igreja são as pessoas. Igreja é o grupo de pessoas que, quando esta igreja aqui foi organizada, claro, possivelmente passou por um concílio, foi perguntado o que é igreja. E aqueles irmãos disseram assim: igreja é um grupo de pessoas salvas, regeneradas por Cristo Jesus, que voluntariamente se reúnem para adorá-lo. Não é? Então isso é a igreja. Essa é a igreja local. Por que eu faço essa diferenciação? Por causa dessa estatística que eu passei para vocês. Porque alguém pode dizer assim: poxa, mas como pode uma igreja fechar?
Sim, uma igreja local pode fechar. Aconteceu comumente aí na pandemia, talvez não aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, mas especialmente no interior, de 2, às vezes 3 igrejas fundirem-se em uma só, porque perdeu bastante gente. Há uma estatística aí, meio que não foi assim, né? Científica, mas de conversa, que a maioria das igrejas perdeu de membresia em torno de 25% das pessoas que faziam parte da sua comunidade. Pelo menos essa foi a minha realidade lá em Parque Jurema. Sumiu gente. Então, o que algumas igrejas fizeram? Elas fundiram 2, 3 em uma só. Então, algumas igrejas, nesse sentido, igrejas locais, fecharam. Mas a igreja universal, quer dizer, a igreja que reúne os crentes de todos os tempos, de todos os lugares, de todas as regiões, essa nunca fechou e nunca vai fechar, porque sobre ela tem uma palavra de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Não é? Então a igreja, ela continua relevante, transformadora e importante. E é uma igreja vencedora em Cristo Jesus. Então a gente sempre tem que ter essa ideia. A igreja é vencedora porque ela é de Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 8, né? Acho que versículo 36, que nós somos mais do que vencedores. Nós quem? Essa igreja universal. Bom, mas a igreja local é importante. Eu fiz uma breve pesquisa, na verdade tem um vídeo de vocês que conta toda a história. Essa igreja local começou aqui na região, não necessariamente aqui nessa rua, mas aqui próximo, em 1962, como uma congregação batista da Igreja Batista de Vila Prudente, pastoreada à época pelo pastor João Corpes. E ela foi organizada como Igreja Batista em 1963, com 40 membros. Está certo isso aí? Se estiver errado, vocês falam com a pessoa que fez o vídeo lá, está lá no canal do YouTube, eu procurei, certo? E desde 2021, ela é pastoreada aí pelo pastor Edivaldo Fernandes Rosa. Né? Essa é a igreja local. Aí você pode dizer assim, então quer dizer que a igreja, nesse sentido universal, ela é importante, a igreja local não é. Não, a igreja local, ela é importante, porque é a igreja local que faz com que a igreja universal exista. Não existe, a gente não consegue ver a igreja universal, a gente não tem, aspas, contato com ela, proximidade com ela, a não ser através de uma igreja local. Por isso que uma igreja local é importante. Pastor Bill Hybels, ele que é pastor, eu não vou falar o nome, nunca falo certo, William Click, isso, que é pastor, era até pouco tempo, né, pastor sênior. Eu não gosto muito desse termo, senhor também, porque o pastor não pode ser senhor, o pastor tem que ser servo, né? Acho que tinha que ter sei lá, mas tem esses nomes aí. Eu já recebi muito cartãozinho, pastor fulano de tal, pastor senhor. Acho que é um contrassenso, né? Enfim, mas ele é pastor senhor, era pastor lá da igreja de William Click, ele diz isso, a igreja local é a esperança do mundo. É através da igreja local que o reino de Deus se manifesta. Lembre-se, eu não estou falando igreja, o prédio, quando nós estamos juntos, mas especialmente quando nós somos igreja, onde quer que a gente esteja. Então é importante que a igreja local entenda-se como esse agente, ou essa agente transformadora do mundo. É importante que os irmãos entendam a relevância, a importância da Igreja Batista do Parque. É importante que ela seja transformadora. E são os irmãos que nesse tempo, nessa época, nesse espaço, têm essa responsabilidade. E esse privilégio, alguém prestou atenção? Tem essa responsabilidade, mas esse privilégio,
que outrora foi de outras pessoas, agora é de vocês, e se Jesus não voltar logo, daqui a algum tempo será de outras pessoas, das crianças que fazem parte da igreja aqui, dos adolescentes, dos juniores, dos jovens. Então, essa nova geração que é a igreja hoje, mas que depois vai nos substituindo, né? Eu percebi aqui um pouco, né, como é que eu estou já crente, já sou crente há tantos anos. Nós cantamos 3 músicas, aí a primeira foi Há Momentos. Aí a mídia colocou o Há Momentos, lá da década de 1970. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Todo pastor é metido a cantor, né? Eu também. Aí cantamos, essa da década de 1970, finalzinho. Cantamos a do Kadosh, que é da década de 1990. E depois, a Autor da Minha Fé, que também é da década de 1980. Não é isso? Não é? Olha só, quanto tempo. Mas são músicas que atravessam aí, graças a Deus, gerações. Então, meus irmãos, entendam a relevância, a importância da Igreja Batista do Parque. Esta igreja é importante. E ela não só pode, como deve, ser uma igreja transformadora. Ou seja, que transforme o mundo com o qual ela tem contato. Ok? Então vamos lá. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Caminhar aqui. Então vamos para a segunda pergunta. O que é uma igreja transformadora? Essa pergunta pode ter muitas respostas. Então eu fiz alguns recortes para ficar mais fácil para a gente. Eu coloquei aqui algumas características. Podemos admitir que a igreja transformadora ela tem essas características. Primeiro, ela é cristocêntrica. O que quer dizer cristocêntrica? Quer dizer que Cristo é a razão da existência da igreja. Eu sou muito crítico. O pastor Edivaldo sabe disso. Aí ele vai dizer, não, você não é crítico. Como ele é meu amigo mais próximo, ele vai dizer, você é chato. Eu sou chato. Eu começo a participar de um culto, começo a assistir um culto, tal, qualquer coisa relacionada à igreja, tal. Primeira coisa que eu observo, quanto tempo vai demorar para falar a palavra Jesus? Quanto tempo vai demorar para falar a palavra Cristo? Não muito tempo atrás, a gente teve um congresso de músicos da nossa denominação. Ele foi transmitido online, porque a gente ainda estava naquela questão da pandemia e tal. Eu sou chato, irmãos, eu estou falando. Demorou 25 minutos para alguém falar a palavra Jesus. 25 minutos. Quando eu acho que a gente tem que começar já agradecendo, entendendo que a gente está aqui, que a gente se reúne, que a gente vive por causa de Jesus, por causa de Cristo. Você já disse às pessoas assim, Deus te abençoe? Quem já disse? É bom falar. Mas deixa eu, com toda licença, viu, pastor? Deixa eu te explicar. O que eu tenho feito de alguns anos para cá. Eu não falo mais Deus te abençoe. Eu falo Jesus te abençoe. Porque o meu Deus, o nosso Deus tem nome. Sabe qual é o nome dele? Jesus. Porque você fala Deus abençoe, sabe-se lá a pessoa que quer imaginar que Deus. Mas quando você fala Jesus te abençoe, ela no mínimo vai imaginar que você é crente. Discípulo de Jesus. Eu também não gosto da palavra cristão. Mas essa é outra história, deixa para outro seminário, eu falo aí. Por que eu não gosto da palavra? Eu prefiro falar discípulo de Jesus. O que você é? Discípulo de Jesus. Eu dou aula lá no Colégio Batista da Vila Mariana. Sou professor de filosofia e sociologia. Aí alguém pensou, é por isso que ele é chato, né? Já está explicado, né? Aí eu tive que fazer uma entrevista, porque dar aula num colégio confessional, de 2 disciplinas assim, meio a depender do viés do professor, pode ir para um lado ou para o outro muito ruim. Eu tive que fazer uma entrevista com o capelão do Colégio Batista Brasil, que
faz parte lá do grupo, né? Pastor Rubens. Aí ele me disse assim, primeira pergunta, Regis, me diga quem é você. Aí eu disse a ele, eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de professor, disfarçado de pastor, disfarçado de marido, disfarçado de vizinho, disfarçado de bom jogador de futebol. Era uma piada, gente. Uma piada, porque eu sou ruim pra caramba. Mas eu sou discípulo de Jesus. Então, a igreja tem que ser cristocêntrica. Ou seja, a igreja, para ser transformadora, ela tem que fazer, unir, aproximar os pecadores de Cristo. Não é da igreja. É aproximar as pessoas de Cristo. Elas conhecerem quem é Cristo. Então, o culto, o ensino bíblico, o louvor, tudo tem que girar em torno de Cristo. Por isso que é cristocêntrica. Cristo é o centro. Tudo gira em torno dele. Conta-se que um pastor reclamava que ia pouca gente no culto. Em alguns cultos só tinha ele e um irmão. Mas um dia, chovendo muito, só foi o pastor, nem aquele único irmão foi. E aí ele foi orar a Deus, foi orar a Jesus, e reclamou com Jesus que o povo não estava lá. Isso é, lógico, uma história verossímil, mas não necessariamente verdadeira, né? E aí Jesus, na oração, respondeu assim, faz tempo que nem eu vou lá, você vem reclamar dos irmãos. Jesus tem que estar presente no nosso culto. Jesus tem que estar presente na nossa vida. As pessoas têm que perceber que Jesus está entre nós. Amém? Porque quem transforma é Jesus. Não é a música, não é a pregação, não é a comunhão, é Jesus. Jesus é quem transforma as pessoas. Segundo, a igreja transformadora tem que ter essa característica de ser pertinente. O que é pertinente? Ela ser importante para o tempo. Penso, agora fazendo uma análise histórica, que a igreja, de modo geral, está perdendo o século XXI como perdeu o século XX. Século XX a gente teve pandemia, século XX a gente teve 2 grandes guerras, século XX aconteceu o Holocausto, mas antes do Holocausto, uma série de outras situações em que houve genocídios, e a igreja não se mostrou pertinente. E o tempo está passando, a gente já está no ano de 2024, já entramos na 3ª década de 2021. E a igreja precisa ocupar o seu espaço, quer dizer, tomar o seu lugar. Dentro disso, então, a igreja transformadora é uma igreja relevante. Você já ouviu isso? Tenho certeza. Alguém já deve ter dito, ou você mesmo já deve ter dito. Se essa igreja sair desse lugar, as pessoas vão sentir falta. Que bom, aí ó. Eu não, assim, essa pergunta é importante, claro. Aqui, por exemplo, os irmãos se reúnem. Lá a gente se reúne num prédio, na rua Telespires 216. O dia que não tiver culto aqui, se você quiser visitar, está convidado. Tá bom? Mas só se não tiver culto aqui, que a sua igreja é aqui, a sua responsabilidade e privilégio é aqui. Não é? Se sair de lá o prédio, será que faria falta? Mas quando eu penso em igreja, a gente está pensando onde você está. Se você deixar de estar lá, vai fazer falta? Essa é a pergunta. A igreja relevante é onde cada um de nós, porque a igreja são as pessoas. E claro, uma igreja transformadora é uma igreja contemporânea. O que é uma igreja contemporânea? É uma igreja que enxerga o seu tempo e que se comunica com o seu tempo. Jesus conta uma parábola em que ele diz assim, não se coloca vinho novo em odres velhos. Porque se colocar vinho novo em odres velhos, o que acontece? O odre se arrebenta e você perde o vinho.
Muito pelo contrário, se coloca sempre o vinho novo em odres novos. O que significa isso? O vinho é o Evangelho, é a palavra de Deus, sempre importante, sempre atual. O que são os odres? As estruturas. E as estruturas precisam mudar, comunicar com o nosso tempo. Pastor Irlande Pereira de Azevedo, alguns devem conhecer, que em junho vai fazer 90 anos, em outubro ele vai pregar, se Deus quiser, lá no aniversário de 42 anos da minha igreja, né? Minha igreja no sentido de pertença. Ele disse uma vez assim, numa aula de homilética, que é a aula de pregação, ele disse o seguinte: hoje eu não posso pregar mais como eu pregava na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90. Tem que pregar de uma maneira que a pessoa do século 21, da sua terceira década, me entenda. Claro, não estou falando para usar palavras de baixo calão, usar gírias, não é isso. Mas a comunicação. Há alguns anos, vocês sabem disso, pelo menos alguns mais antigos, seria inadmissível, como ainda é, né? O pastor estar aqui desse jeito. Deveria estar de terno e gravata. E ainda... E sentado aqui, é verdade. Sentado aqui, acompanhando o pregador. Sim ou não? Isso mudou. Fez falta? Pode ser que alguns mais saudosistas vão dizer, aquele tempo é que era igreja. Não, mudou, meus irmãos. Mudou. E às vezes a gente não percebe isso. Mas a gente tem que comunicar, comunicar com as pessoas de hoje e entender as necessidades das pessoas de hoje. Minha esposa vai terminar esse ano, se Deus quiser, psicologia. A irmã Rosângela terminou o ano passado, retrasado? O ano passado. Né? E ela está tentando se especializar no tema luto. Hoje tem gente que passa luto porque o cachorrinho morreu. Você já viu gente morrer? Aliás, morrer não, chorar porque o cachorrinho morreu? Manda mensagem. Pastor, ora por mim. O que aconteceu, irmão? Meu cachorrinho morreu. Eu já passei por isso. Lógico que eu tenho que levar a pessoa a entender que a importância que deve ser dada é a uma pessoa. Não é? Eu falo sempre na minha igreja lá. Tem gente que não dá um real para missões, mas compra ração, 1 quilo de ração para gato, R$ 45. Eu espero não encontrar essa pessoa no céu, não. Porque eu vou reclamar com Jesus. Olha, não merecia estar aqui, não. Aí Jesus vai falar, mas você também não merecia, né? Então deixa para lá. Não dá, gente. Mas é o tempo que a gente está vivendo. Fechar os olhos para isso? Dá para fechar os olhos para isso? Não, não dá. Eu fui em Guararema, cidade de luz, cidade luz no Natal. Eu vi várias pessoas, juro para vocês, andando com o cachorro no colo. No colo. Mas é o tempo de hoje. Quer dizer, claro que é uma barreira que deve ser transposta. Das pessoas entenderem que as pessoas é que são importantes. Não estou dizendo que sou contra ter um animalzinho de estimação. Eu já tive vários. Agora decidi não ter justamente porque o último, quando morreu, eu sofri muito. Fiquei chateado que o Bob morreu. Um labrador bonito. Meu companheiro. Nunca brigou comigo. A Márcia sempre brigou, mas ele nunca brigou comigo. Às vezes eu brigava com ele, mas ele não brigava comigo. Não é? Claro, mas a gente tem que entender. O que eu falei é realidade, sim ou não? Aí você fala, isso é besteira. Mas é o tempo de hoje. Só estou dando um exemplo. Mas a igreja tem que ser contemporânea. O que é ser contemporânea? É entender o tempo de hoje. Se a igreja não entender o tempo de hoje, ela não vai ser uma igreja transformadora. Ela não vai fazer diferença. Não estou dizendo que deve
chancelar, dizer que está certa, situações como essas. Não é? Se você tem cachorro, você vai dizer que está. Né? Não é isso, mas a gente tem que entender as pessoas do tempo de hoje. Entender as crianças de hoje. Eu sou professor, dou aula para as crianças lá. É muito comum ter criança que já está no terceiro pai. E não é porque a mãe é viúva. Não, ela casou com um, teve o filho, ela separou de um, casou com outro, e depois casou com outro. E aí? Está errado? Está errado. Mas é o tempo de hoje, a gente tem que dialogar com essas pessoas. Entendê-las. E levar o Evangelho de maneira que transforme a vida delas. Aliás, aqui Jesus, no capítulo 4, ele conversou com uma mulher, que já estava com quantos maridos? Qual era a quantidade de maridos que ela estava agora? Não simultaneamente, mas 5. Jesus disse, chama teu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Jesus, é verdade. Você já teve 5, e o que você está agora também não é o seu marido. E aquilo virou uma chavinha nela. Ela falou assim, ele sabe tudo da minha vida. E mesmo sabendo que ela estava com toda essa quantidade de homens na sua vida, Jesus conversou com ela. Jesus era contemporâneo, sim ou não? Será que Jesus daria certo no século 21? Será que Jesus teria discípulos no século 21? Conseguiria conversar com eles? Eu acho que Jesus teria até o WhatsApp. Porque era o tempo, seria esse tempo. Tudo bem? Tudo bem aqui? Ficou escandalizado? Se ficou, me perdoe, tá? Mas o tema é desafiador. Então vamos lá. O que deve fazer uma igreja transformadora? Muito básico, mas muito importante. Uma igreja transformadora, ela tem que fazer o que nós chamamos comumente de missão integral, que tem basicamente esses 4 pilares. Abra aí Mateus, capítulo 28, versículos 19 seguintes. Texto bíblico que você conhece muito. O que Jesus disse aí aos seus discípulos lá no finalzinho, registrado em Mateus capítulo 28. Aí, ó, tem gente acessando a Bíblia pelo celular. É o século 21. Quem pode ler, por favor? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A gente tem que fazer isso daqui. Evangelizar, é o ir ou o indo, batizar, ensinar e formar outros discípulos. Aqui a gente já tem um problema grave. Se você parar para prestar atenção, a gente primeiro ensina para depois batizar. Quando eu cheguei em Parque Jurema, sabe quanto tempo uma pessoa ficava na classe de batismo para ser batizada? 1 ano. 1 ano. Eu falava, gente, é um curso de teologia isso daí? 1 ano você perde muita gente. A igreja tem 2 portas. A porta da frente e a porta dos fundos. E o que sai de gente pela porta dos fundos, porque a gente perdeu. Ah, pastor, você está dizendo que não tem que ensinar nada? Não, não estou dizendo isso. A gente tem que evangelizar. O que é evangelizar? Levar a pessoa a entender que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Se ela entender isso, basicamente, é o que é necessário para o batismo. Batiza e aí faz o discipulado. Irmãos, está aqui, tá bom? A ordem foi Jesus que escreveu, não foi eu não. Na minha igreja tem lá a classe de batismo. Tem a classe, mas é um tempo muito mais curto do que era antigamente. E aí depois que ela sai do curso de batismo, ela é batizada, ela vai para outra turma, fazer outros 2 cursos mais básicos da fé cristã, para solidificá-la. Então, é isso que a igreja tem que fazer. Evangelizar, batizar, ensinar, formar discípulos. Deixa eu te falar.
E eu não sei se é o caso aqui. Se for, por favor, não entendam como uma ofensa, tá bom? Mas às vezes a gente vai a igrejas aí que o batistério está sem ser utilizado 1, 2, 4, 5 anos. O que guarda lá no batistério? A bateria, a guitarra. O batistério era para ser usado, sabe quando? Todo domingo. Mas a culpa não é do pastor, tá? Porque o pastor é a igreja. A ordem é para o pastor? Também, como crente em Cristo Jesus. Mas a ordem aí é para cada um de nós. Evangelizar. Então, a igreja transformadora, ela tem que ter sempre essa rotina. Evangelizar, batizar, ensinar, formar discípulos que ele vai fazer outros discípulos. Essa é a igreja transformadora. E quem é que faz discípulo? Nós, todos nós somos discípulos. Pense só. Quem aqui é crente em Cristo Jesus há mais de 5 anos? Levanta a mão, por favor. Então. Vem alguém, aceita Jesus, tal, quer ser batizado. O pastor Edivaldo fica muito feliz. Mas, pastor, a pessoa não pode vir aqui no domingo pela manhã, por alguns motivos. Aí fala, então você vai discipulá-la para ser batizada. Não, pastor, eu não. Estou dizendo isso. Já chegou para mim, assim, diácono da minha igreja. Disse, pastor, fulano de tal aceitou Jesus, mas ele não tem como vir aqui. O senhor pode prepará-lo para o batismo? Eu falei, eu? Vai você lá, irmão. Ah, mas eu não sei. Eu falei, irmão, você é crente há 30 anos, você não sabe. Se você, que é crente há 30 anos, preparado na escola bíblica há 30 anos, não sabe, quem vai saber? Como se tornar uma igreja transformadora. Então essa é a missão integral. A igreja faz isso. E como? Como se tornar uma igreja transformadora? Cada um de nós entender o seguinte, olha, que nós temos 5 aspectos da nossa vida cristã. Primeiro, nós adoramos a Jesus. Nós somos chamados para adorar ao Senhor. Nós somos planejados para louvor a Deus. Segundo, a gente tem que ter comunhão. Tem que ter comunhão. O que é comunhão? É estar uns com os outros. Atos capítulo 2 diz que todos os dias os irmãos estavam juntos, comiam juntos e eles se reuniam no estacionamento do templo. Não era estacionamento, né? Mas era o pátio lá dos gentios. Era onde eles se reuniam, todos os dias. Todos os dias. Eu sou crente, gente, há 41 anos. E eu não entendo como alguém podendo falta aos cultos. Não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Pode estar nos cultos? Tem que estar nos cultos. São a comunhão, principalmente culto de oração. Né? A gente sabe o que os irmãos estão passando. Então, comunhão. Discipulado. Então, a gente nasceu para ser discípulo de Jesus, está sempre aprendendo com Jesus. O que Paulo diz? Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores mestres. Para quê? Para preparar a gente para que a gente chegue à estatura plena de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Cada dia eu e você sermos mais parecidos com Jesus. Tem aquela frase famosa, né? No seu lugar, em seus passos, o que faria Jesus? Está errada essa frase. Jesus já andou, nos seus passos, o que fez Jesus? A gente tem que olhar para o que ele já fez e fazer a mesma coisa. Fazer a mesma coisa. Jesus disse, se alguém te bater na face direita, desce a mão nele. O que Jesus disse? Oferece à esquerda. Jesus não fez isso? Herodes disse, olha, você não vê aí que eu tenho poder para te prender, para te soltar? Jesus disse, olha, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido dado a você. E ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. E lá na cruz Calvário ainda olhou para todo mundo e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, é em seus passos o que fez Jesus. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia, conhecer a Bíblia, entender a Bíblia para aplicar
a Bíblia na nossa vida. Né? Oh, saudade do tempo que os batistas eram conhecidos por serem ávidos conhecedores da palavra de Deus. Né? Hoje, se a gente for pregar assim, abra a Bíblia aí em Abacuque, capítulo 3. Vai acabar a mensagem, a pessoa não achou ainda Abacuque, né? Enfim, brincadeira, meus irmãos. Olha só, então, e está pronto para o serviço. Crente tem que ser servo. A gente vive uma crise hoje de servos. Pessoas que estejam dispostas a fazer. Sempre alguém esperando que o outro faça. A gente tem que ser o primeiro a estar disposto a fazer. E claro, fazer missões onde a gente estiver. Bom, então o que é a igreja transformadora? É você entender-se como adorador do Senhor, entender que você precisa estar em comunhão com a sua igreja, você entender do seu discipulado, de você estar aprendendo mais Jesus, você entender que você precisa servir as pessoas. Deus não precisa do seu serviço, Ele não vai ser mais Deus ou menos Deus se você servi-lo ou não, mas as pessoas precisam de você. E Jesus vai se sentir lisonjeado se você servir pessoas. Mateus capítulo 26, ele diz: tive fome, me deste comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me visitar. Era estrangeiro e me acolheste. Jesus, onde te vimos com fome ou com sede, ou nu ou preso? Quem faz isso a um dos meus pequeninos, a mim fez. Hã? Tem fome no mundo? Sim ou não? Muita. Estima-se que 2/3 da riqueza do mundo está nas mãos dos cristãos. 2/3 da riqueza do mundo. A gente fazer missões, certo? Bom, caminhar para o final aqui. Qual o interesse de Jesus? Que a igreja seja transformadora. Primeiro, Jesus foi quem edificou ou instituiu a igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus diz: sobre esta pedra, ou seja, sobre esta palavra, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Segundo, Jesus tem interesse que a igreja seja transformadora, porque a igreja é a extensão dele. A igreja é o corpo, e Cristo é o cabeça. Efésios capítulo 5, versículo 23, quando Paulo está falando lá, relacionamento marido e mulher, ele coloca essa teologia aí, que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo estava perseguindo o corpo. E aí Jesus pergunta para ele assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue o corpo está perseguindo o cabeça. Quem aceita o corpo está aceitando o cabeça. Jesus nunca, jamais desvincula-se da igreja. Não há como ser de Jesus e não ser da igreja. E aqui eu estou falando de igreja local. É a mais nova mentira do diabo. Dá para ser crente sem igreja? Não dá. É impossível. Por quê? É isso que a Bíblia revela. Precisa estar inserida, a pessoa precisa estar inserida no corpo, com as suas mazelas, dificuldades, mas também as suas bênçãos. A minha vida não seria a mesma se a igreja não tivesse feito e faz parte dela. Tenho certeza disso. Não é? E a igreja é que deu e continua dando continuidade à obra de Jesus. Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus diz assim: o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. A gente continua a obra de Jesus, como diz lá em Mateus, em 1 Coríntios capítulo 11, até que Ele venha. Então, essa é a igreja transformadora. Fiz aqui o recorte, claro, o tema é muito amplo, mas como se diz, gosto muito dessa frase, lá no aeroporto, por sua atenção, obrigado. Certo? Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe vocês.